Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas que estão aqui inclinadas em compartilhar o conhecimento que elas possuem e as experiências de vida. Esta é uma prosa séria, as nossas prosas aqui têm alcançado milhares de pessoas, principalmente estudantes e profissionais, e por que não, professores que estão muito afim de utilizar o conhecimento aqui compartilhado para ministrar as suas aulas. E hoje, olha que interessante, pessoal da logística, nós vamos falar sobre planejamento estratégico portuário. O planejamento estratégico traça as prioridades de trabalho e as ações em todas as organizações. E no mundo dos transportes não é diferente. Quando pensamos em planejamento estratégico portuário, muitas variáveis estão em jogo e devem ser consideradas. O plano define os projetos, programas, as parcerias e também os trabalhos de gestão para um período pré-estabelecido. Os programas de trabalho fornecem uma visão e uma avaliação das necessidades de capital e dos recursos disponíveis e necessários a serem aplicados em melhorias e ampliações. E para refletir e prosear comigo sobre este assunto, terei o privilégio de papear com a Luciana Cusolitz, lá do Maranhão. Olha só que fantástica essa prosa que nós vamos ter aqui. Estamos trazendo aqui a Luciana Cusolitz, que vai conversar conosco sobre essa parte sensacional, eu gosto muito, principalmente quando se fala em planejamento estratégico na parte dos portos. Luciana, seja bem-vinda. Olá, Paulo, super obrigada. Na realidade, a honra e o prazer é meu, sobretudo para estar aqui hoje falando de um assunto que eu tenho tanto carinho. Obrigada. Que bacana. Luciana, antes de nós entrarmos aí na contextualização do planejamento estratégico de portos, fala um pouquinho de você para que as pessoas aqui que acompanham a prosa com o Bertaglia saibam quem é a Luciana Cusolitz, tá certo? Ótimo, excelente. Bom, Paulo, eu tenho a formação minha em comércio exterior, eu me formei em São Paulo, no comércio exterior há um tempinho atrás, um pouquinho mais de 20 anos, quando esse era um curso novo, né? Na realidade, a gente se formava em administração com habilitação em comércio exterior, então sempre tive esse gosto muito grande, né, pelo negócio, pela área internacional. Eu já fiz um trabalho no passado em um porto privado, que era o Porto da Alumar, que faz parte de um consórcio da Alcoa, né? E trabalhei, na realidade, 8 anos na área voltada para a produção de alumínio, né? Então, entre São Paulo e São Luís do Maranhão, que é onde fica o consórcio, eu trabalhei quase 8 anos. E foi onde a minha paixão pela área portuária começou, né? Depois disso, eu cheguei a fazer uma especialização nessa área e já estou há quase 10 anos como gestora pública. Eu fiz, na realidade, minha carreira, boa parte da carreira no setor privado, nunca tinha pensado em entrar no público, e é onde hoje eu acho que é um desafio bastante interessante, porque a gente tem um papel bem importante como porto, né, no desenvolvimento regional, no desenvolvimento econômico, né, de toda uma Interlândia, o que me faz ter esse brilho nos olhos quando eu falo do planejamento portuário. Então, eu estou, na realidade, no Porto desde 2012, eu comecei como gerente de novos negócios, né? E desde 2016 eu acumulo não só a área de negócios, mas também a área de planejamento, que está muito interligada, e, na realidade, essas duas áreas, elas interagem muito bem, né? Porque o planejamento, ele tem que ter um bom conhecimento do negócio, então acaba que a gente tem todo um bom proveito aí dessa interação. Olha que bacana, que legal. E já que você entrou nessa seara do planejamento estratégico, Luciana, o que é planejar? Qual a importância do planejar? Quais são os desafios que você encontra, principalmente planejar estrategicamente nessa área que você tem dedicado aí boa parte de sua vida? Certo. Paula, a importância do planejamento ela é enorme, né? Porque ela é, na realidade, é uma ferramenta de gestão, né? Então, hoje em dia, você gerir performance, você gerir uma empresa é algo bastante complexo, né? E o planejamento ele é uma ferramenta que te ajuda nessa estruturação. Então, o que ocorre hoje, né, é que você tem uma complexidade enorme
tanto de áreas para serem geridas, né, demandas que cada vez aumenta mais, né, tanto da parte ambiental como legal, você tem uma série de pré-requisitos que você precisa cumprir, fora os desejos da empresa, os desejos dos acionistas, né, os stakeholders, que são as partes interessadas, que são as mais diversas possíveis, então você tem a sociedade no entorno, você tem, né, a cidade portuária, você tem um contexto político, econômico, enfim, você tem uma série de demandas que precisam ser atendidas, e os gestores, eles ficam como um malabarista, né? Várias bolas e nenhuma delas podem cair. Então, você realmente tem que ter uma visão muito sistêmica, holística da empresa, né? E ficar realmente mensurando e acompanhando e dando as diretrizes para todas as áreas. Então, a ferramenta do planejamento estratégico, ela tem muito essa função de ser um guia, uma bússola, né? Para o gestor poder fazer um bom uso, né, dos seus recursos dentro da empresa e conseguir os resultados que precisa. Que bacana, que legal. E quando você olha pela perspectiva de portos, como que é isso? Vamos entrar nos portos agora? Tá, excelente. Eu vou falar um pouquinho do planejamento portuário até chegar no planejamento estratégico, tá? Falar um pouquinho aqui do como é que é a estrutura no país hoje. Nós temos algumas hierarquias dentro dos planejamentos, né? Que elas vão desde da parte mais macro. Então, a gente tinha uma figura que era o PNL, que era o Plano Nacional de Logística, que ele se desdobrava em setores. Então, o nosso plano era o Plano de Logística Portuário, que era o PNLP. Inclusive, até queria comentar aqui com você que, muito recente, a gente teve aí uma publicação no Diário Oficial no dia 14 de dezembro, de um plano integrado de infraestrutura do Brasil com um período de 30 anos, de 2021 até 2050. Um material bastante extenso, eu não tive tempo ainda de me aprofundar, mas eu achei alguns números lá muito legais e principalmente a ideia de fazer um plano integrado, né? Esse plano foi feito por uma comissão interministerial, onde vários ministérios juntos, né, pensaram desde a parte do esgotamento sanitário, as hidrelétricas, a infraestrutura como um todo do país, e chegaram a algumas conclusões que a gente já sabia, né, que o nosso déficit, o nosso gap, ele existe. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, parece que foram investidos aí 2% do PIB em infraestrutura, e ele demonstra que existe um gap que, na realidade, nos próximos 15 anos, a gente teria que fazer um investimento aí de pelo menos 3% do PIB do país em infraestrutura. E aí ele fala, mais ou menos, se não me engano, de 132 projetos, de uma necessidade de investimento aí, mais ou menos, na ordem de mais de 500 bilhões, e esse contexto, ele tenta também trazer à luz, né, do investimento privado. Então, ele mostra toda essa demanda, ele faz toda uma estimativa econômica, enfim, perfil do consumo e as necessidades do país, e tem uma visão muito mais de longo prazo. Né? Então, eu acho que é um plano que valeria a pena, que fica a dica para as pessoas realmente buscarem essas informações, já estão disponíveis, inclusive eu posso deixar aqui depois junto com o teu material, que eu acho que é legal, para a gente se informar um pouquinho aí do que é essa nova visão do Ministério, né? E pelo que eu vi, eles depois vão desdobrar nos novos planos setoriais, que é o plano de portuário, inclusive. Então, saindo um pouquinho dessa esfera mais macro, a gente depois vem para os planos mestres, né? Os planos mestres, eles são feitos com base num conglomerado, com base num cluster, ou então, por exemplo, nós aqui no Maranhão, né? Eu sou de São Luís do Maranhão, propriamente trabalho no Porto de Itaqui, eu acho que eu esqueci de mencionar isso daí. Nós temos a Baía de São Marcos, onde nós temos 2 portos privados, que é o Porto da Alumar e o Porto da Vale, que é a Ponta da Madeira, né? Além do nosso porto público do Itaqui. Então, esses 3 portos hoje, inclusive, fazem a maior movimentação em volume do país. Então, o nosso plano mestre, ele vê toda a Baía de São Marcos, todos os portos que integram, né, esse complexo portuário. Então, ele vê a quantidade de práticos que existem, se os rebocadores são suficientes, se o canal de acesso é suficiente para fazer todas as manobras de todos os portos, ele vê questões voltadas para o meio ambiente, questões mais macro de acesso aos portos, né? Então, ele faz uma visão não só da previsão da movimentação ao longo do tempo nesses portos, mas ele faz também uma visão de que tipo de infraestrutura e como é que está o esgotamento, como é que está a oferta de serviços para o conglomerado. Né? Então, o plano mestre ele é mais macro.
Depois disso, nós temos também na esfera federal, também feito pela Secretaria de Portos, o nosso Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, que é o PDZ. Então, todo porto também, além de ter o seu plano mestre, né, do complexo portuário, você tem um PDZ, que é um plano que faz toda uma descrição do porto. Então, ele fala quais são os terminais, quais são os arrendamentos de área que existem, ele faz até a descrição dos silos, das áreas que são as áreas alfandegadas, ele fala também de uma perspectiva de investimentos em infraestrutura, fala sobre a questão da previsão de movimentação, mas também num prazo mais curto, né? Então, ele fala também dos investimentos de curto, médio e longo prazo, que aí seria, no máximo, no longo prazo de 10 anos em diante, mas ele não tem esse horizonte tão longo como a gente mencionou esse plano agora de 30 anos. E ele é super importante, porque, na realidade, todo investidor, quando vai num porto, ele vai sempre no PDZ para olhar o porto, ver o que tem de área, né, o que tem de contexto mercadológico, de investimentos, como é que tem a questão de acessos, enfim, tanto aquaviário quanto rodoviário, integração logística. E nós, como planejamento, fazemos também esse auxílio, né? A Secretaria de Portos, quando vem fazer o PDZ, nós fazemos o auxílio. No entanto, todos esses planos, eles falam de coisas mais macro, né? E você não olha exatamente para o seu negócio. Então, o plano estratégico, ele é feito para desdobrar essas diretrizes que vêm do Ministério, que vêm, né, que são voltadas para o desenvolvimento macro-regional ou até estadual, e você traz ali para o teu contexto do teu porto. Então, o que a gente faz? A gente realmente olha dentro de uma metodologia muito simplificada, não sei até se eu posso falar da metodologia agora também, já um pouquinho, posso? Então, Pode, ótimo. sim. O que a gente faz? A gente criou em casa, né, homemade, nosso planejamento estratégico, a gente queria criar esse desdobramento, né? A obrigatoriedade é do PDZ, do plano mestre, mas a gente não tem um formato padronizado nos portos de planejamento estratégico. Então, a gente criou o nosso. Qual que era a primeira premissa? Ser uma coisa simples, né? Lá em 2016, quando eu assumi a área de planejamento, a gente não tinha uma estrutura padrão. E a gente pegou ferramentas que existem no mercado, por exemplo, análise SWOT, né? Uma análise super básica, super bem conhecida, análise PEST, a gente fez toda uma definição de valores, missão, visão, né? Fazendo todo um desdobramento do que a gente queria ser, qual era a nossa missão como empresa. Fomos para a SWOT, na SWOT a gente vê forças e fraquezas, que aí literalmente compete os nossos diferenciais como empresa e também oportunidades e ameaças que estão no mercado. Então, só exemplificando algumas coisas importantes, a questão fundiária nos portos ela é muito importante, porque se você tem alguma ameaça, ou então oportunidade de regularização de áreas, de você fazer licenciamento prévio das suas áreas, né? Tudo isso daí tem que ser pensado. Se você tem expansões ferroviárias ou conexões hidroviárias, né? Tudo que você tem de potencialidade tem que estar lá mapeado como oportunidade. Se você está perto de algum mercado consumidor, no nosso caso aqui a gente está no Mato Piba, né? Que é a terceira e última grande fronteira agrícola do país. Então, todas essas questões mercadológicas, riscos legais, aumento de complexidade, a própria tendência da privatização, né, que é algo que tem que ser considerado também nas nossas análises SWOT. Uma hora isso pode entrar como uma ameaça, outra hora pode entrar como oportunidade, né? As próprias mudanças que a gente está tendo hoje no mercado, muito fortes, tanto na cadeia de suprimento, né? Você tem aí alguns mercados muito impactados, como o mercado dos contêineres, os mercados do turismo, dos cruzeiros, né? Por outro lado, a gente aqui teve a sorte de não sofrer tanto nem na pandemia, nem nesse contexto agora de interrupção das cadeias, porque a gente trabalha muito forte no agronegócio e na internalização de combustível para o país. Então, nós somos um hub importante de combustível, que mesmo com a pandemia, a gente continuou produzindo muito, então houve uma demanda, né, da região centro-oeste ainda para a região produtiva. Enfim, todo esse contexto mercadológico ele tem que estar muito bem avaliado, né? Todos esses pontos eles têm que ser trazidos, sobretudo para uma discussão conjunta das diretorias, né, de engenharia, de operações, de planejamento comercial e etc. Quando a gente sai dessa SWOT, a gente já sai com alguns objetivos pré-determinados. Então, a ideia é que a gente nunca esqueça nenhuma das áreas importantes da empresa, quer dizer, todas as gerências, todas as coordenações, etc., são contempladas. A gente tem
metas e objetivos para cada uma das áreas de compliance, área jurídica, a gente tem as áreas de meio ambiente, de segurança do trabalho, enfim, a gente tem no nosso Balança do Scorecard, que foi outra ferramenta simples também que a gente escolheu para fazer a gestão de tudo isso, uma quantidade grande, né, de objetivos, indicadores, e a gente realmente consegue ter uma teia, né, bastante sortida aí de objetivos e metas para o nosso planejamento. Então, basicamente, se a gente for falar em termos de estrutura, a gente tem uma SWOT, que se desdobra depois, né, na definição de pilares estratégicos, e aí, no caso, a gente tem um pilar que é gestão, outro pilar que é financeiro e negocial, um terceiro pilar que é infraestrutura, né, que a gente realmente tem um foco muito grande, e o quarto pilar, que é muito importante, que é a nossa relação porto-cidade. Então, basicamente, debaixo desses 4 pilares, a gente coloca todos os macro-objetivos, então, por exemplo, inovação é um macro-objetivo que a gente teve recente, a questão da competitividade, tudo isso daí gerido dentro de gestão de risco, né? A gestão, ela está na área financeira, ela está na área operacional, né, de risco, ela está na área de segurança, mas a gente quis tratar a gestão de risco como algo estratégico, então a gente traz isso daí para setar objetivos. Então, para cada uma delas, a gente tem objetivos, e para cada objetivo a gente seta metas, que depois, da ferramenta do Balança Scorecard, a gente faz um acompanhamento dos indicadores. Indicador para aquilo que a gente tem periodicidade de avaliação constante. Para coisas que são pontuais, que a gente quer se propor para chegar naquele objetivo, mas que você vai fazer pontualmente uma vez por ano, né? Então, por exemplo, vou fazer uma pesquisa de satisfação de clientes, não faço isso todo mês, não tem necessidade de ter um indicador específico para isso, mas eu posso ter uma iniciativa, né? Ou então, enfim, a gente vai trabalhando dentro desse conceito de indicador ou iniciativa. E com isso, hoje, a gente tem aí o BI, que é o Power BI, a nossa ferramenta de visualização do nosso Balança Scorecard. A gente tem hoje 120 indicadores que nós fazemos acompanhamento mensal com o envolvimento de todos os nossos diretores e presidentes. Então, eu sei que é bastante informação, mas eu achei interessante falar um pouquinho aí da metodologia que foi criada para fazer o nosso planejamento estratégico. Mas é muito bacana, Luciana. Sabe uma coisa que eu estou refletindo aqui? Eu dou aulas, eu converso com muitos professores, com muitos estudantes, e uma perspectiva que você está trazendo e que é muito interessante é levar muitas ferramentas que surgiram ou surgem no mundo da indústria, no mundo empresarial, para o mundo público, ou seja, você utilizando aí o SWOT Analysis, que eu concordo contigo, é uma baita de uma ferramenta simples de ser usada e você pode aplicar em qualquer lugar. E associado a isso, além de tudo o que você comentou, você tem o Balance Scorecard, que nada mais é do que você medir o desempenho da sua organização por várias perspectivas. Luciana, eu vou dizer o seguinte para você, essa prosa está muito bacana, você está fluindo barbaramente, né? Ou seja, muito legal mesmo, fluindo de uma forma fantástica, passando as informações aqui. Eu estou gostando, Luciano, estou gostando muito. E nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, Luciano, e nós vamos tomar uma água, um cafezinho, um chá, e nós vamos para o segundo bloco, onde nós vamos continuar essa prosa fantástica que nós estamos tendo aqui. Pode ser, Luciana? Com certeza, excelente. Luciana, que prosa fantástica! E nós voltamos aqui para o segundo bloco, para o segundo tempo, a todo vapor. E uma curiosidade, Luciana, nós estamos, principalmente no mundo empresarial, a gente fala muito de transformação, de expectativa do cliente, experiência do cliente, mundo em crise. Você chegou a mencionar aí que a crise não afetou tanto os portos, ou pelo menos onde você atua aí. Eu gostaria que você fizesse uma correlação do planejamento estratégico com essa transformação, esse olhar para o mercado, as lacunas, os gaps que existem, as ambições que nós temos. Você falou aí do plano de 30 anos, ou seja, é uma ambição, nós vamos projetar, e é bacana olhar, ter esse olhar de longo prazo, né? Você falou 30 anos, né, Luciana? 2021 para 2050 é muito tempo, logicamente muita água vai passar por baixo da ponte, mas eu gostaria que em tudo isso que eu coloquei, eu sei que são muitas palavrinhas-chave aí, eu gostaria que você navegasse um pouco por aí, pode ser? Excelente. Paulo, eu achei super bacana que você trouxe esse ponto, porque é fundamental.
Apesar da gente falar de planos de longo prazo, eu sempre brinco com os meninos que, assim, nosso planejamento, ele é vivo, né? A gente não faz um planejamento para ele ficar ali, Bacana. lavrado em pedra, né, quietinho, muito pelo contrário. Com todas as mudanças que a gente está tendo no mundo, ele é só um direcionamento, ele é uma bússola, né? Esses planejamentos de longo prazo, eles te dão uma diretriz, eles te falam, olha, para a direita, é para o leste, né? Mas o dia a dia ele é super importante. Por exemplo, ano passado, quer dizer, eu já estou quase que em 2022. No primeiro ano da pandemia, a gente teve que mudar completamente nossos indicadores, né? A gente teve que fazer toda uma mudança de uma série de metas e, enfim, a gente teve que ter muita flexibilidade no nosso planejamento. E isso daí é super importante. A gente está saindo do mundo VUCA para o mundo BUNNY. Não sei se você já ouviu falar desses Sim, conceitos de sim. mundo, né? Mas nesse novo mundo BUNNY, uma das principais características é a incertezas, né? Então, você tem, às vezes, um evento disruptivo que o teu negócio do dia para a noite pode deixar de existir, né? Na área portuária, as coisas não são tão assim, mas elas vão vindo, né? Você tem que estar sinalizando, mas para alguns outros negócios, você tem que ser muito rápido, se reinventar, você tem que rever suas estratégias, né? Rever suas metas. Então, esse dinamismo no planejamento estratégico, ele é fundamental, né? Então, a gente fez isso, por exemplo, durante um período, a gente fez um ajuste das nossas metas, a gente teve uma série, por exemplo, você tem CAPEX, você tem OPEX, que você não consegue ver, toda essa compra de máscaras, de totens, de fazer toda uma ambientação, uma adaptação, de repente você precisou de computadores para home office, você precisou integrar alguns sistemas, criar metodologias, criar aplicativo, treinar pessoas muito rápido, então, isso aconteceu no mundo portuário, isso aconteceu e vai continuar acontecendo em quase todos os lugares, né? Então, eu acho que essa resiliência, essa flexibilidade, elas vêm refletindo muito no perfil da liderança atual e futura, né? Você tem que ser um líder apaixonado pelo que faz, antenado. Hoje em dia a gente tem muita figura do futurologista, né? A gente tem esses futurólogos que eu lembro que há muito, muito tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, se falava da Fate Popcorn, que ela tinha um relatório chamado Relatório Popcorn, e ela tem a Brain Reserve, que é uma das mais conhecidas, né, de futurologia, e ela traz exatamente essas tendências de mercado. Então, tem até um material que a gente também, de repente, pode colocar o link depois, da Deloitte também, que foi feita no comecinho da pandemia, muito interessante, falando de várias tendências do mercado, né, coisas que mudaram, assim, da noite para o dia. Então, você estava, por exemplo, com a tendência muito grande de navios terem tamanhos cada vez maiores, né? Então, você tinha os Valimax, que são navios de 400 mil toneladas, você tinha aqueles grandes conteneiros com uma quantidade de conteneiros gigantescas, né? Hoje, a gente vê que o mercado ele está mudando um pouco, a gente vê uma certa tendência de protecionismo de algumas potências mundiais, né? O que traz aí um olhar maior, talvez, para o seu mercado interno, para você trazer o teu fornecedor mais próximo. Então, a gente vê que toda a pandemia, ela impactou muito as lógicas, né? As lógicas das principais rotas de comércio. Enfim, a gente vê movimentos aí muito importantes acontecendo e você tem que estar antenado, você tem que tentar prever ao máximo quanto que aquilo vai te impactar, o quanto vai impactar o teu negócio, aonde que estão as oportunidades, né? Então, o planejamento, ele vem muito nessa importância hoje, né, de você tentar ao máximo ter cenários, né, você não ser pego totalmente de surpresa. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava com um amigo meu que é do setor têxtil português, né, ele dizendo que a loja dele vendeu mais do que nunca, porque na pandemia todo mundo resolveu mudar a sua roupa de cama e etc. Então, ele vendeu, ele rapidamente se adaptou para online, começou a vendeu muito bem, e no galpão do lado, onde ele produz lá no norte de Portugal, o pessoal era especializado em vendas para hotéis, redes hoteleiras, etc., e hospitais, e eles não conseguiram ter essa agilidade, tiveram uma queda muito grande, né, porque foram lugares onde ele não conseguiu ter a permeabilidade que deveria. Então, assim, um negócio é um restaurante à la carte, de repente você vai ter que ser delivery, você é um porto que está voltado para combustíveis como é o nosso. No longo prazo, hoje em dia, está se falando muito de transição energética, né? O que você está fazendo hoje para se preparar para a transição energética de amanhã? Então, são coisas que vão vindo mais lento em alguns setores de infraestrutura, as coisas não são tão disruptivas como em alguns outros setores comerciais,
mas você tem que estar olhando para isso, e se preparando, e se capacitando, né? Tentando fazer com que você não fique muito dependente de um ou dois produtos, que você tenha uma carteira, né, um portfólio mais diversificado, com menos risco. Enfim, eu acho que essa daí é mais ou menos a pegada hoje do planejamento estratégico. Estratégia é você falar o como você vai chegar lá, e às vezes o como você vai chegar lá vai mudando assim do dia para a noite, né? E até onde você vai chegar também. Então é cheio de coisas inusitadas aí dentro do nosso planejamento hoje. Você tem que ter uma bola de cristal mais acurada. Sensacional, Luciana, uma contribuição fantástica para as pessoas que nos acompanham aqui, trazendo uma visão, e isso é importante, Luciana, trazendo uma visão que muitas vezes, mesmo as pessoas que estudam logística, não têm esse conhecimento que é importante, ou seja, quando você faz um exercício estratégico, não é exercício de futurologia. Você mesmo falou, não está escrito em pedra, nós vamos redirecionar. Conforme o mercado vai mudando, eventualmente você tem que fazer as correções de rumo, né? Ou seja, o norte foi traçado, o objetivo foi traçado, mas é como você comentou, o mercado é dinâmico. Então, eu estou capacitado para fazer essas mudanças, e o importante nessa fluidez da sua fala é trazer essa contribuição e as pessoas entenderem que o setor público não está parado, o setor público está trabalhando, tem projetos, tem planejamento de longo prazo, ou seja, as pessoas estão preocupadas com o que vem por aí. E aí que eu entro, né? Ou seja, a gente sabe que os recursos são finitos, né? Chega um momento em que muitas vezes você planejou, mas você não vai conseguir implementar. E aí, na parte da implementação é que eu quero entrar, ou seja, como é que nessa questão, você falou do Balance Scorecard lá atrás, no primeiro bloco, como é que você exercita os indicadores, as medidas de desempenho em relação ao que você projetou e em relação ao que você vai implementar? E como é que você prioriza isso, se é que dá para se falar nesse sentido, Luciana? Excelente, Paulo. Temos duas coisas. Uma que eu vou falar primeiro, que é essa questão mais operacional do BSC, para depois chegar um pouquinho mais na estratégica, a questão do porto público, tá certo? Bom, os indicadores, eles são basicamente classificados em três níveis, né? Você tem indicadores que são estratégicos, táticos e operacionais. O que aconteceu? Quando a gente criou o nosso planejamento no início, a gente, obviamente, vieram os indicadores mais óbvios, né? Os indicadores mais padrão, produtividade, prancha, tempo de espera em fundeio, enfim, a gente tem alguns indicadores que são muito conhecidos e são o que se pergunta, né? É o básico. E a gente vem com a maturidade do processo, a gente vem já há 7 anos, esse já é o 7º planejamento que eu estou fazendo, então a gente vem num PDCA, que é o Plan do Check and Act, né, que é aquela voltinha da melhoria contínua. Então, a gente a cada ano está introduzindo novos indicadores. Então, por exemplo, hoje a gente consegue ver número de cancelamentos de manobra, aí você faz uma análise de Pareto para saber as causas do cancelamento de manobra, se tem rompimento de cabo, você vai aperfeiçoando, você sai daquele nível básico para o nível avançado dos indicadores, aonde você vai chegar em tempo de resposta, por exemplo, nosso jurídico ele tem que dar, qualquer processo que entre lá, ele tem que ter até no máximo 5 dias para dar uma resposta, e, enfim, a gente vai mensurando performance de fornecedores, tempo de processo nas áreas, a gente começa a entrar realmente num nível muito mais apurado. O nosso sisteminha é Balance Scorecard mesmo, carinha feia, carinha vermelha, verde e vermelho, são 120 indicadores e todos eles têm análise crítica, principalmente os que estão vermelhos. Então, para não ser uma reunião também muito demorada, muito enfadonha, aquilo que está sob controle, que está verdinho, a gente às vezes vai olhando só quando é alguma coisa mais importante. A gente literalmente foca mais na análise crítica daqueles que estão vermelhos. Tem alguns indicadores que são de praxe, indicadores que medem realmente resultado e alguns que te dão direcionamento. E aí a gente vai apertando. Alguns são medidos mensalmente, outros bimestral, outros trimestralmente, em função da criticidade. Tem coisas que você não pode esperar chegar lá na frente para ver que está dando errado, né? Já outras, por exemplo, que a gente não tem tanto no setor portuário, mas no setor de vendas de mercado, você tem indicadores que são diários, né? Quantas vendas saem por dia, às vezes até por período, enfim.
E a gente tem que ter muito bom senso. O planejador, ele tem que conhecer muito a empresa, conhecer muito o negócio, ele precisa muito da participação de todos, né? Nós somos facilitadores de uma ferramenta, mas a ferramenta ela é da empresa. É o que eu falo lá. Depois disso, a gente tem o planejamento estratégico, ainda tem um planejamento operacional que se desdobra do estratégico, que é a SWOT das gerências, e tem um A3, que é uma outra ferramentinha também, que é um plano de ação do gerente. Então, cada gerente ele pega esse estratégico, ele desdobra dentro da gerência dele, e aquilo é uma ferramenta dele de gestão. Então, eu não chego lá, por exemplo, nesse de gestão, para dizer, olha, a tua análise crítica está pobre, ou ela não tá clara, né? Isso daí é um papel que a gente dá uma dica, mas eles é que tem que desenvolver, aquilo ali tem que ser uma ferramenta útil para eles, por isso que a gente quer que seja algo simples, né? Para que ela literalmente funcione. Tem que ter prazos, tem que ter responsáveis, você tem que saber suas prioridades, então, por exemplo, se é um requisito legal, é algo que não pode deixar de ter, então a gente tem um monitoramento para indicadores que são estratégicos diferenciados, né? Esses mais táticos e operacionais, a gente já tem uma tratativa que vai mais no nível do plano operacional. Eu não sei se eu respondi, mas era mais ou menos esse nível de hierarquia. Então, a gente tem no Balança de Scorecard também uma visão que é só dos estratégicos, só dos táticos, só dos operacionais, e a gente sabe mais ou menos como é que está o andamento da empresa como um todo, olhando para esses indicadores, tá? Que hoje já estão apurados aí dentro desse desenvolvimento. E com relação ao porto público, né, foi legal você falar, porque, assim, eu vejo com o tempo, né, a importância que tem os portos públicos. Eu vou falar isso daí porque, dentro de uma lógica privada, que é super importante, eu acho que os portos privados, eles trazem uma série de vantagens também, né, mas o porto público, ele tem um lugar que tem que existir e tem que ser guardado com carinho também. Por quê? Tem cargas, por exemplo, que a gente faz, que a gente tem margem negativa, né, que se você for botar no privado, o privado não vai fazer, né? Eu digo isso daí porque nós já fizemos, no passado, movimentação de carga viva, que eram exportações de boi vivo. A gente teve um incidente no Porto Vizinho, tivemos que dar vazão para um cliente que já tinha, né, um compromisso com o exterior e tudo, e nós fizemos essa operação com excelência. São operações que a gente sabe que são importantes, a gente sempre tem que prover essa logística, né, de forma responsável. Tem uma série de cadeias que às vezes dependem dessa venda. Da mesma forma, o container aqui hoje ele é incipiente, a gente tem um volume muito grande. Para ter uma ideia, a gente está batendo recorde esse ano de novo, a gente já fez mais de 30 milhões de toneladas, a gente ano passado fez 20,3 de movimentação, esse ano a gente está vindo para mais de 30 milhões, podendo muito facilmente chegar a 31, estou torcendo para isso. É um crescimento muito grande, a gente vem vindo de recordes, né? Desde 2017 para cá, cada ano, né, com um crescimento muito forte da soja, dos grãos agrícolas aqui, e também da internalização dos combustíveis, né, além da celulose, enfim, a gente tem outros produtos. Mas o que eu digo é que o container é muito incipiente, mas o container é o que viabiliza você atuar em pequenas cadeias. Então, se você não democratiza o porto, se você não tem esse balanço, né, que muitas vezes o público, ele é que vai dar, né, essa logística para o que não é rentável. Então, a gente tem que pensar sempre muito com carinho em não radicalizar, não ir muito para um lado, muito para o outro, e ajudar naquilo que o porto público precisa de auxílio, né? Existem algumas questões aí que a gente sabe que realmente precisa, né, de melhorias, e aos poucos tentando ver se consegue fazer as duas coisas, porque aí você tem, né, opções de mercado e opções que, inclusive, para aquelas cadeias que precisam ser desenvolvidas, precisam ser fomentadas, né? Como é o caso do container aqui específico. Que bacana. Luciana, que contribuição fantástica. E eu vou mais longe. Você trouxe aqui uma faceta da logística, dos portos, do mundo público, que vai contribuir muito com a visão que muitas vezes as pessoas têm de uma forma distorcida, né? Eu digo isso porque, às vezes, eu convivo com pessoas e tento aqui argumentar, mas nunca é melhor do que, ou nada melhor, do que trazer alguém que pode dar respostas da forma como você está dando. Eu acho isso fantástico. Luciana, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos no final da nossa prosa aqui, Luciana.
Que pena, mas olha, eu agradeço muito, Paulo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Inclusive, eu deixo as portas abertas. Quem quiser vir conhecer não só o nosso sistema de planejamento, mas o Porto. Hoje a gente tem a ISO 45000 em processo, mas nós já somos certificados com a ISO 9001, a 14000 e a 27000. Ou seja, isso demonstra a nossa preocupação como porto público, né, em garantir uma boa gestão, na qualidade, enfim, a gente tem toda uma preocupação e uma excelência aqui também. A gente às vezes não se valoriza até como país, né, como um porto brasileiro e tudo, mas a gente tem muita coisa boa aqui no país, graças a Deus, inclusive uma Secretaria de Portos muito atuante, um ministério que a gente tem tido aí uma boa interação, bons projetos inovadores de licitações que foram muito bem sucedidas aqui no Itaqui, então a gente vai ter um grande prazer aí, se alguém tiver curiosidade, quiser vir aqui nos conhecer ou precisar de algum auxílio, eu me coloco à disposição. Te Olha agradecer só. muito, Paulo, e parabéns pelos teus 40 anos de voluntariado, você é um exemplo para esse país, viu? Parabéns de verdade. Que o seu projeto aqui continue e que só cresça. Um abraço grande. Muito grato, um abraço grande e enquanto eu viver eu vou tentar continuar essa atividade, porque eu entendo que nós devemos deixar aqui um legado. E vamos agradecer aqui ao Eric Imbiriba, o Eric que indicou seu nome tempos atrás, nós chegamos aqui, né, Luciano? Chegamos, obrigada, querido. Um abraço a Um todos, um abração abraço para para o Eric. você, né? Um abraço virtual aqui, ao infinito e além, Luciana. E o que nós Amém. fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tudo de bom para você. Obrigada, amém. Tchau, Gratidão. tchau. Tchau, tchau. Pronto.